Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Massoterapeuta de Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho mais para você a respeito do conceito de sucesso para o massoterapeuta. E para exemplificar e para que vocês entendam melhor esses conceitos, eu vou apresentar para vocês o que representou um marco de sucesso na minha carreira desde quando eu comecei lá no Japão, em 1996, até o que a gente tem hoje, em 2021, tá? E tudo o que me marcou e que eu considerei um sucesso nessa minha trajetória. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês, que tem muita gente assistindo os meus vídeos, curtindo os vídeos, mas não está inscrito no canal. E, por favor, compartilhem com pessoas que vocês conhecem, que vão gostar desse conteúdo para ajudar aqui no nosso trabalho também. Bom, para a gente entender melhor esse conceito de sucesso, eu resolvi então apresentar para vocês quais foram os marcos de sucesso que eu tive de acordo com o vídeo anterior que eu fiz para vocês, apresentando aqueles marcos da fase de formação, da fase iniciante, da fase júnior, da fase sênior e da fase sensei, tá? Então, até hoje, algumas vezes eu vou mostrar ponto a ponto para você, fase por fase, porém algumas dessas fases a gente vai ter que retroagir um pouco em algum marco de sucesso, por quê? Porque eu tive a alteração de lugar de trabalho, então eu morava no Japão, eu trabalhei lá durante 3 anos e quando eu voltei para o Brasil, então, os sucessos voltaram àquela fase inicial, mas já estava, lógico, independentemente ou não, na fase júnior, por exemplo, tá? Então, ao longo da aula, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Então, vamos começar? Então, lá na nossa fase de formação, alguns de vocês já assistiram o vídeo em que eu me apresento, como eu entrei na carreira, na profissão de massoterapeuta. E eu falo que, na verdade, foi realmente assim, uma coisa muito divina de Deus e eu não fazia a mínima ideia do que era massagem. Mas quando a empresa do meu pai quebrou, faliu, a Cotia, a Cooperativa Agrícola de Cotia, que tinha no Brasil inteiro e até em algumas partes do mundo, ele acabou sendo mandado embora e a gente teve a necessidade de de fazer um outro trabalho. Ele escolheu iniciar, né, um negócio próprio plantando uvas. Infelizmente, o custo desse novo negócio é muito alto e a gente acabou não dando conta financeiramente mesmo desse novo empreendimento. E aí, a solução para muitos descendentes de Nikkeis japoneses é ir para o Japão. Nessa época, o Japão ainda realmente estava em alta, né? O pessoal estava falando muito bem, tendo um retorno financeiro muito positivo. Então, para a gente também, a solução foi para o Japão. E aí, a gente acabou entrando em contato com a minha prima, que já morava lá, e ela trabalhava nessa empresa que trabalhava com serviços de massagem. E ela falou para a gente que tinha em São Paulo um sensei que ensinava as pessoas a base da massagem para enviar para o Japão já praticamente pronto. E nesse treinamento, nessa formação, ele ensinava a técnica da reflexologia e do shiatsu e da massagem relaxante e também ensinava o vocabulário básico de japonês para que quando você chegasse lá, você não estivesse totalmente perdido, né? Porque você tinha que conseguir falar para o cliente, ó, como está a sua força, né? Isso que eu falo sempre. Então, chikara wa daijoubu desu ka? Então, a gente tem que falar em japonês também, entendeu? E isso faz muita diferença na hora de você se adaptar, né? Eu faço até uma associação aqui, por exemplo, ao Pep Guardiola, que é um técnico, né, extremamente elogiado, querido e referenciado por quase todos, desde técnicos, comentaristas, jornalistas, amadores, apaixonados por futebol, gostam do trabalho desse técnico. Por quê? Porque ele se preocupa com tudo. E ele mesmo falou, lembra que quando ele foi dirigir o Bayern de Munique na Alemanha, ele estudou o idioma antes de chegar no clube para poder, né, ter esse trabalho desenvolvido da melhor maneira possível, de maneira que você consiga se comunicar
com os seus jogadores, isso faz toda a diferença. Da mesma maneira, a gente teve esse pensamento também nessa fase de formação, de aprender esse vocabulário básico do japonês, né? Porque antes eu não sabia nem falar arigato, né? Que é obrigado, ou eu sabia falar ohayo, que é bom dia em japonês, para não dizer que eu não sabia falar nada. Mas realmente de órgãos do corpo, coração, shinzo, kanzo, que é fígado, por exemplo. Então, esses órgãos que a gente aplica na reflexologia podal, por exemplo, eu acabei aprendendo todos esses nomes para que eu chegasse, ao chegar lá no Japão, já tivesse essa base e conseguisse, né, ser aprovado para trabalhar lá mais rápido. Porque lá a gente ia ter uma outra prova com um sensei de lá no Japão, para poder começar a trabalhar. E que se eu ficasse treinando lá no Japão sem ter renda, sem trabalhar, vivendo no Japão sem ter dinheiro, é um custo altíssimo. Então eu não podia perder muito tempo. Então a necessidade fez a gente realmente, né, acelerar todo esse processo, se dedicar mais nesse processo para que a gente tivesse um sucesso mais rápido. Olha só, sucesso mais rápido. E aí, ó, o meu primeiro sucesso, que eu fiquei super feliz, foi quando o sensei chegou para a gente e falou assim, ó, vocês estão prontos para ir ao Japão. Isso durou aproximadamente 30, 40 dias. Eu não lembrei exato porque já faz tempo, né? Então, o meu primeiro marco de sucesso foi o quê? Completar o treinamento. Quando o sensei falou para a gente, ó, vocês já estão prontos para ir no Japão, eu fiquei muito feliz. E não só eu, porque era eu, meu pai e o meu irmão, que a gente ia trabalhar para o Japão e a gente precisava ter essa base, tá? essa formação inicial para ir para o Japão um pouco mais tranquilo. Lógico, chegando lá, não ia ser fácil de qualquer maneira, porque o sensei de lá também era muito rigoroso, né? Então, começando a entender melhor o que é massagem a partir daí, né? Eu também comecei a desenvolver um gosto, uma paixão a mais pela massoterapia, nessa questão de ajudar as pessoas. Embora eu ainda não tinha noção, porque lembrando também, detalhe aqui, eu tinha 17 anos, né, de vida. Então era muito novo e eu comecei a gostar de trabalhar com massagem, mas eu ainda não tinha a ideia, a noção real do que era ajudar as pessoas. A gente não tinha ainda atendido pacientes exatamente no treinamento. A gente fazia muito um no outro e também em pessoas que eram saudáveis. Não tinha uma queixa específica para você justamente não correr o risco de piorar essas pessoas. Então, a ideia, aqui entra até um adendo, a ideia de quando a gente vai treinar em pessoas é você pegar pessoas já sem dores, sem muitas queixas, para você não correr o risco de piorar esse quadro de dor ou de queixa desse seu cliente. Então, você atende amigos, pessoas conhecidas, para justamente, né, poder praticar mesmo, até cometer os erros ali naquele treinamento, porque essa pessoa vai entender que você está treinando. E no nosso treinamento também foi isso. Então a gente começou a pegar gosto pela massagem, eu comecei a desenvolver essa paixão, mesmo sem ter ideia do que representa isso em termos de ajudar a aliviar a dor de uma pessoa. Então, o meu outro marco foi assim, criar gosto pela massagem. O início ali da paixão pela profissão, tá? Então isso também foi muito importante. E outro marco de sucesso foi que depois que eu cheguei no Japão, com uma semana de treinamento, graças à dedicação que a gente teve no Brasil, naqueles 30, 40 dias, com uma semana eu já fui aprovado no Japão. Então isso também representou um marco, um sucesso muito grande para mim. Então, ser aprovado no Japão. Eu e meu irmão, né? Meu irmão tinha 16 anos, a gente começou a trabalhar logo, né? Com uma semana a gente já foi aprovado, já foi alocado para a loja de atendimento. Era uma loja de rua, num conceito semelhante ao que eu tenho aqui hoje, que é um spa urbano, então fica dentro de uma cidade grande. Lembrando que eu morava em Osaka, né? Que é a segunda maior cidade do Japão, com o segundo maior custo de vida, talvez, do mundo. Hoje em dia, algumas outras cidades ali também de
da Malásia, de Singapura também elevou muito o custo de vida, mas na época ainda não tinha isso, então Osaka era considerada a segunda maior em termos de custo de vida, segunda ou terceira, estava entre as 5, custo de vida altíssimo, então você precisava trabalhar, porque se você não trabalha, fica muito caro você se sustentar nessa cidade, né? Então, com uma semana a gente conseguiu trabalhar. Meu pai, infelizmente, não teve tanta facilidade assim lá, por causa que ele já era mais de idade e a mão dele era mais duro. Será que mais gente se identifica com essa dificuldade quando vai começar? A munheca, o movimento, ele tem que ser mais harmonioso, ele tem que ser suave. Então, por isso que quando a gente começa realmente a trabalhar com uma idade mais avançada na massoterapia, nesse começo, a dificuldade maior é justamente em conseguir esse equilíbrio e essa harmonia no movimento da pressão. Ele demorou um pouco mais tempo, mas também, graças a Deus, ele conseguiu ali com 2 meses de treinamento no Japão, ele conseguiu ser aprovado também. Mas como nós estávamos em 3, eu e meu irmão trabalhando, aí sim era mais fácil a gente se sustentar lá no Japão, né? Não tinha, né, não corria nenhum risco de passar nenhuma dificuldade maior, e isso foi bem legal. E também, nesse aspecto, assim que eu cheguei lá no Japão, o que eu percebi? Que aquilo que eu tinha estudado de básico no Brasil, órgãos, que eu já achava muito, eu já estava feliz com aquilo, eu percebi que não era o suficiente. E aí eu comecei a entrar numa escola de japonês lá no Japão, através do método Kumon, que a gente conhece muito aqui no Brasil para matemática e que aos poucos agora vem crescendo também na linha de idiomas, né? Eles ensinam muito inglês. Como eu já tinha de base o inglês, eu conseguia entrar nessa escola e a minha língua base era o inglês, porque ainda não tinha de português, né? Eu tinha a língua base de inglês e aprendi o japonês ali em 3 meses, basicamente. Eu já estava lendo praticamente quase tudo na rua, placas, cidades, nomes de cidades e tudo mais, porque eu já tinha um conhecimento básico ali de uns 150 kanjis, que são aqueles caracteres japoneses. Eu já sabia o que significava isso, tá bom? Então, isso também representou um marco de sucesso, porque isso era muito importante para mim, porque quanto melhor eu soubesse falar o japonês, mais fácil seria a minha adaptação e mais fácil eu ia conseguir trabalhar de maneira legal ali no Japão. Então, aprender o idioma japonês também foi um marco de sucesso para mim. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com isso. Continuei estudando por um tempo e, lógico, depois, quando você já consegue se comunicar ali claramente, né, você começa a dar uma relaxada e com isso você vai... Mas você falando ali no dia a dia também, isso vai aperfeiçoando. Se eu tivesse me dedicado mais, eu conseguiria talvez até ler um jornal. Que também só uma curiosidade para vocês, para você conseguir ler um jornal no Japão, você precisa ter ali o conhecimento médio de 500 caracteres japonês. Né? Se você não souber essa quantidade, você não consegue entender o conceito de informação ali que o jornal está passando. Então, tamanha é a dificuldade. No início não é tanto, lógico que morando lá, mas quando você vai avançado, você vai no avançado, você vai avançando nos estudos, ele fica um pouco mais difícil sim, tá? Passando aqui então para reformular. Na primeira fase, o que marcou para mim? Completar o treinamento no Brasil. Isso foi muito importante. Quando o sensei chegou para a gente e falou assim, vocês podem ir para o Japão, vocês já possuem aquele conhecimento básico, mesmo porque também isso representou um sucesso para mim, porque a gente vinha passando por uma dificuldade muito grande. E olha que eu não entendia nessa época o que era dificuldade, né? Hoje, né, depois de um bom tempo, eu entendi que, por exemplo, meu pai não pagava o colégio dos 3 filhos, faziam mais de 2 anos. Então, sabe o que você dever para o colégio, você dever para outras pessoas, você não ter condições ou não enxergar ali no futuro que você consegue pagar uma dívida? Então, tudo isso eram as nossas dificuldades. Eu tinha 17 anos, então não tinha uma noção real da dificuldade que a gente passava. Mas mesmo assim, ainda isso representou um marco, um sucesso. Por quê? Porque a gente via que no Japão
a chance de ganhar mais dinheiro era maior, era realidade, tá? E com isso eu comecei a criar uma paixão, uma afinidade, um gosto por trabalhar com massagem. E chegando lá, isso aumentou mais ainda, porque a gente percebe, lógico que gostar de massagem lá no Japão é mais fácil, por quê? Porque todo mundo gosta, porque todo mundo fala bem, porque os lugares são bonitos, né? Você vai fazer massagem, não é numa salinha assim, simples, humilde, é num onsen, porque para eles lá isso é natural, faz parte ali do cotidiano, da cultura deles. Então, realmente, isso facilita muito criar essa paixão por isso e por isso que também representou isso bastante para mim. Ser aprovado no Japão foi aquele outro marco que eu falei para vocês, que dificuldade de se sustentar lá sem estar ganhando dinheiro. O custo de vida é muito alto. E aprender o idioma japonês também representou para mim um sucesso porque facilitou o meu processo de trabalho ou de adaptação ali no Japão. Então, com 3 meses, eu já estava falando bem, quase que fluente ali o japonês. Bom, passando então agora dessa fase inicial de formação, a gente chega na nossa fase iniciante, né? Que é o segundo marco na nossa linha do tempo ali que a gente traçou para vocês, tá? E nessa fase iniciante, ela é básica e é igual para todo mundo, né? Então, quando a gente pensa assim, eu estou iniciando, o que eu preciso, o que eu considero aqui um sucesso? Eu considerei o meu primeiro salário, tá? Então, meu primeiro salário como algo muito importante e de sucesso nessa fase. Mesmo porque também, né, meu salário nessa época aqui, ó, era em US dólares e era na faixa ali de 3 mil dólares que eu ganhava. Imagine uma pessoa de 17 anos ganhar 3 mil dólares no seu primeiro salário. E era o primeiro salário mesmo, porque, lógico, eu trabalhava lá com meu pai no sítio, tinha mesada, não era salário. Eu já havia trabalhado assim, mas não tinha ganhado o meu salário. E esse foi o primeiro 3 mil dólares com 17 anos de vida. Então, foi muito representativo, foi algo assim que eu fiquei muito feliz. E por causa dos meus pais, do meu pai no caso, da educação que ele passou para a gente, quando a gente foi no Japão, e até eu acho que isso eu vou falar para vocês aqui, o que influenciou de ter sido essa passagem tão positiva na minha vida foi justamente ter ido com meu pai. Por quê? Porque ele ensinou para a gente que nessa fase, assim, quando a gente começou a ganhar nosso dinheiro, 30% ia ser para a gente gastar com o que a gente quisesse no Japão, 30% ia ser para a gente sustentar na casa, na verdade dividiu em 3, então era 33,3%, tá? Que era para comprar comida, produtos para casa, para limpar a casa, para cuidar da casa em geral, e 33% ia ser para a economia, para a gente conseguir acertar todas as nossas pendências no Brasil. Então isso foi estabelecido desde o começo, uma educação que ele me deu e que eu carrego para o resto da minha vida, tá? Isso fez muita diferença, porque a gente conseguiu guardar dinheiro, a gente conseguiu ter uma vida boa no Japão e eu consegui ter conquistas felizes, né? Comprei o meu primeiro videogame. Eu não lembro se era o PlayStation 1 já na época ou se era o 2, mas foi 1 ou 2 que eu consegui comprar, que era algo inimaginável de eu estar comprando um videogame desse no Brasil. No Brasil ainda estava naquela época ainda do PS, no PlayStation, né? E lá já estava do PS, não, desculpa, do Super Nintendo, né? E a gente já estava ali no PlayStation, então imagina a felicidade, porque eu ainda era praticamente uma criança, né, com 17 anos, ganhando todo esse dinheiro. Então isso representou bastante para mim nessa época. E eu comecei a ter também muito feedback positivo. O que é o feedback que a gente fala, né? É o retorno dos clientes, tá? A satisfação dos clientes, gostando da minha massagem. Então isso também me deu cada vez mais motivação para continuar se dedicando ali, trabalhando bastante. E eu fui ganhando autoconfiança, que é fundamental, né?
autoconfiança é tudo nesse início de trabalho, tá? Autoconfiança é fundamental. Muita gente vem me perguntando aí nos comentários que tem falta de autoconfiança e o que eu tenho que fazer para ter autoconfiança. E eu falo assim para vocês, o importante é você praticar. Nessa época, eu atendia ali já, em média, 250 atendimentos por mês. Então, eu tive o meu trabalho, lógico, facilitado, porque tinha uma abundância de clientes e já sendo pagos. Então, eu fui adquirindo experiência, prática, autoconfiança e ainda ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Mas se isso não for possível, não tem problema. Comece a praticar nos amigos. Eu sempre falo que uma ideia também, no começo, nos inícios, você vai utilizar amigo, irmão, para evitar que a sua massagem piore alguma queixa, alguma dor. Mas além disso, uma dica bem legal é buscar o quê? Atendimento voluntário, serviço voluntário. Porque você, tomando cuidado com a intensidade de pressão, e nesse começo você erra para menos, então você aplica menos pressão, tá? E sempre conversa ali com o seu cliente, perguntando se está bom ou se está ruim, se está forte ou se está fraco. Isso já é o suficiente para você começar a fazer esse atendimento voluntário. E vocês vão ver que o retorno dessas pessoas que vocês atenderem, seja idoso, seja carente, seja criança, qualquer pessoa que você for atender, que pode ser em centros de asilo, centro social, de alguma igreja, da sua igreja ou de igreja de um outro amigo, tá? Que você possa estar fazendo esse serviço, esse retorno que você vai ver que o bem-estar que gera a massagem no seu cliente, eu tenho certeza que isso vai te trazer autoconfiança também. A prática é que melhora a nossa autoconfiança. E com isso, a gente consegue motivação, gás, energia para seguir adiante e evoluir cada vez mais, tá? E também ganhar dinheiro, né? Isso é fundamental. Eu comecei a ficar feliz porque isso começou a ser uma recorrência, né? E eu pude começar a fazer o quê? Alguns planejamentos, né? Ah, eu vou comprar isso, eu quero aquilo, vou juntar dinheiro para isso. E tem uma vantagem, né? Eu não cheguei a fazer isso porque eu tinha 17 anos, então eu não tinha carteira de motorista. Mas eu tinha alguns amigos que falavam, ó, eu vou juntar um dinheiro e em 2 meses eu vou comprar o meu carro. Olha só, em 2 meses eu vou comprar o meu carro. Então tinha essa possibilidade no Japão. Lógico que comprar um carro no Japão em 2 meses era fácil, ou talvez ainda seja fácil. Lógico que a economia mudou bastante, né? Ainda mais com a pandemia, mas era fácil sim comprar um carro em 2 meses. Sabe o que era difícil? Era você manter o carro ao longo do tempo, assim, porque você tinha que pagar estacionamento, você tinha que pagar um imposto altíssimo, você tinha que pagar tudo do carro ali. Inclusive no Japão, você tem que pagar para jogar fora o seu carro, entendeu? Então, tem esses custos, por isso que acaba ficando um pouco mais acessível. Mas tem todos esses valores que interferem e que para gente que é brasileiro, conseguir comprar um carro, bom carro, um Honda, Toyota, com 2 meses de trabalho, quem não quer, não é mesmo? E aí, nessa fase, eu já consegui conquistar o sucesso que eu considero que é viver de massoterapia. Quem não quer viver de massoterapia? Então, já nessa fase iniciante, como eu estava lá no Japão, eu já tinha esse sucesso de poder viver de massoterapia. E isso era legal porque quando a gente encontrava outros brasileiros lá no Japão, eles sempre perguntavam, no que você trabalha? Eu trabalho com massagem. Aí eles trabalhavam em fábrica e falavam, nossa, com massagem? Mas ganha dinheiro com isso? Ganha e muito. Então a gente teve um processo de migração nessa época de pessoas que trabalhavam em fábrica, em linha de produção para massagem muito grande. Então deu um boom muito grande na massagem e com isso até depois diminuiu um pouco também o ganho dos massoterapeutas no Japão. E hoje diminuiu um pouco mais, por quê? Porque o Japão se abriu até para os chineses,
Porque nessa época o pessoal não gostava muito ainda da abertura para os chineses na massagem também, porque tinha um outro tipo, um perfil de trabalho. Mas hoje, como a mão de obra é mais barata da China ainda do que a do Brasil, eles abriram bastante esse mercado e até acabou, né, ampliando mais e diminuindo um pouco esse salário. Então, realmente, quem for para o Japão hoje trabalhar com massagem não tem os mesmos ganhos, mas consegue ter sim uma boa vida, ganhando ali em torno de 2 a 2.500 dólares por mês, né? Isso é um relato que eu tive de um amigo meu no final do ano passado, com o qual eu conversei, que ainda trabalha lá no Japão, na cidade de Osaka, tá bom? A faixa de 2.500 dólares que você consegue se manter tranquilamente no Japão. Não dá para guardar o mesmo tanto de dinheiro, mas ainda você consegue viver de massoterapia nesse período. Então agora vamos para o nosso terceiro marco, que é a fase júnior, né? Aquela fase que você está na fase intermediária da sua carreira. E o que representou, o primeiro ponto para mim, né, ter um sucesso nessa fase? Foi o meu primeiro cliente fixo, que a gente chama no Japão de shimei, tá? E isso representava algo muito grande no Japão, porque você ter um cliente de preferência, um cliente fixo, você adquiria um outro status, você subia um patamar, um nível, né? E até mesmo os japoneses que trabalhavam, porque a gente não trabalhava só com brasileiros, eram mais ou menos metade o staff de japoneses e de brasileiros. E lógico que no começo eles ficavam desconfiados, eles achavam que a gente estava ali só para ganhar dinheiro. E eles não entendiam até às vezes por que a gente saía do Brasil para ir até lá, né? Depois que a gente explicava tudo, lógico, ficava mais entendível, né? E ficava mais lógico a situação. Mas eles ficavam com o pé atrás da gente. E quando você conseguia esse status, como você começava a ter cliente de preferência fixo, shimei, isso significava que realmente a sua massagem também tinha evoluído. Você já tinha se tornado um melhor profissional. Você já estava fazendo a massagem como os japoneses gostam. Por isso que eles começaram a ter preferência por você. E aqui eu digo que o mais importante no meu aspecto para ter o meu primeiro cliente foi o quê? Dar atenção devida ao cliente. Fazer a massagem com a intensidade que ele gostava, que era realmente relativamente forte. Eu tinha força na minha massagem, eu comecei a desenvolver. Eu fazia muitos exercícios com bola, com aqueles grip, né, que tem para fazer força com a mão. Eu trabalhei bastante isso, todo dia eu fazia isso, quando não estava atendendo nos trabalhos ou em casa. Então me dediquei bastante nesse aspecto para ter a força adequada ali na massagem. E eu também procurei conversar melhor com os clientes. Então, eu já me prontifiquei a atender bem os clientes. Eu conseguia me comunicar, porque lembra, eu fiz o japonês. E isso tudo acelerou o meu processo de aprendizado lá. Eu tinha até uma história de um amigo meu que ele era mestiço. E esse foi um outro fator que ajudou. Como eu tinha uma cara mais ligada à raça oriental japonesa, e esse amigo meu era mestiço, então ele tinha um preconceito maior, o pessoal tinha um preconceito maior com ele porque ele era mestiço do que comigo. Então esse também foi um processo que ajudou muito nesse aspecto para melhorar e conquistar ali o meu primeiro cliente de preferência, o meu cliente que a gente chama de shimei, tá? E com isso também a gente foi ganhando elogios. Né? E o elogio, né, o feedback, assim, isso é muito importante. E a dedicação nessa época também, do tamanho, né, que me deixou muito feliz, que me representou muito um sucesso, foi o quê? Um prêmio, um elogio que eu recebi por ter conquistado em determinado mês. A gente era tudo autônomo, ganhava por produção, que eu ganhei o segundo maior salário da empresa. Tinha mais de 1.000 funcionários. Então, um elogio, uma menção honrosa pelo segundo maior salário da empresa. E por que isso foi um marco para mim? Porque nesse mês eu ganhei mais de 7.000 dólares com o meu trabalho.
Tudo bem, eu folguei apenas um dia no mês, foi em agosto de 1998, e eu folguei apenas um dia. Então, eu trabalhei 29 dias no mês, das 10 da manhã às 10 da noite, e consegui um salário de $7.000. Parece brincadeira, parece aquela coisa, né? Mas é possível, lógico que era. Foi só uma vez, mas a gente acaba isso marcando muito a nossa vida, e isso representa para mim hoje um marco de sucesso naquela época, porque eu já estava naquela fase intermediária, então essas conquistas acabam sendo bem significativas. E isso tudo vem aquele conceito que a gente tinha comentado, que aí começa a aparecer os resultados, né? Então, a somatória desses fatores, você ter um bom rendimento, um bom retorno financeiro, você viver de massoterapia, que eu já tinha conquistado antes, você começar a receber elogios da empresa, dos clientes, tudo mais, isso vai te fortalecendo, o resultado vindo, você começa a ter o quê? Reconhecimento. E isso tudo no Japão foi acelerado por causa justamente da prática. Como a prática era constante e em abundância, todo esse sucesso ele acaba sendo acelerado. Aqui no Brasil, de acordo com a nossa linha do tempo que a gente traçou, a gente percebeu que alguns sucessos eles representam numa fase maior, né? Então, quando você tem um reconhecimento, eu não tinha um reconhecimento ali ainda, né, no Brasil, numa fase intermediária. Isso só viria posteriormente, mas a gente já começou a ter esse sucesso. E também aqui, ó, quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a pensar o que eu iria fazer aqui no Brasil. Será que eu vou trabalhar com massagem? Eu vou continuar trabalhando nessa área? Eu lembro que eu voltei em 2000, né, final de 99, 2000, e aí a clínica de shiatsu, quem é de São Paulo conhece, chamada Luiza Sato, né? Eles estavam abrindo, se eu não me engano, a segunda ou a terceira clínica, e eles me chamaram para trabalhar nesse espaço. Por quê? Porque já tinha a história, eles já sabiam, eu tinha entrado em contato, né, para poder ter uma renda aqui no Brasil, para talvez trabalhar lá com eles, e eles iam abrir essa terceira, ou era a segunda ou era a terceira unidade, e eu estava pensando em trabalhar com eles, tá, lá. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu fiquei sabendo que eu passei no vestibular de inverno aqui, né, em Londrina, no Paraná, na Faculdade de Fisioterapia. Eu passei na Universidade Estadual de Londrina. Então, eu comecei a adquirir mais conhecimento. E isso foi fundamental para alavancar a minha carreira. E foi o start inicial aqui no Brasil, porque aí eu já estava de volta para o Brasil. Então, mais conhecimento foi fundamental. E foi justamente aqui que eu comecei a entender o que eu fazia e o porquê que eu fazia aquilo. Olha que interessante. Então, eu sempre falo para as pessoas, massoterapeuta, ele precisa ter dom, ele precisa ter aptidão, ele precisa ter paixão. As mãos têm que ser boas. Lembra aquele feedback que a gente recebe de mãos que curam, mãos milagrosas, suas mãos são mão de Deus. Então, isso tudo é verdade. E a gente recebe isso, às vezes, nem sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. Mas quando a gente começa a ganhar conhecimento, né, você começa a perceber que faz sentido. E uma coisa complementa a outra. E isso facilita no seu processo de evolução, principalmente aqui no Brasil, em que a cultura de massagem nessa época ainda não era tão representativa, né? Então, por isso é que eu considero que outro sucesso foi, ter muita paciência, mais o quê? Disciplina. E pode somar aqui a palavra dedicação, lógico, tá? Mas a disciplina de você manter o foco, de você persistir, de você continuar. Porque, lógico, que quando eu comecei a faculdade de fisioterapia, ganhei mais conhecimento, um leque de áreas de atuação abriu para mim. Eu poderia trabalhar em hospital, poderia trabalhar com doenças neurológicas, com respiratória. Então, N opções tinha e graças a Deus, eu acabei gostando de todas. Desportiva, que é uma coisa que me atrai muito até hoje. Mas eu ainda mantive o meu foco
segui o meu caminho, que eu já havia traçado, e foquei o quê? Nas terapias orientais, na massoterapia oriental, na acupuntura, então, na quiropraxia. Continuei trabalhando com as terapias que a gente chama hoje no Brasil de práticas integrativas, né? Então, teve uma evolução. Nessa época, se falava em terapias alternativas ou integrativas ou complementares no SUS? Não, não se falava. Né? Isso foi algo muito mais recente que a gente viu, né, a tamanha a evolução nesse conceito, nesse aspecto. Né? Hoje a gente já atende realmente. E em termos de prevenção, a gente sabe que as melhores técnicas são realmente as terapias complementares, né? Essas terapias orientais, tá? Então, tudo isso também fez parte e foi muito importante. E agora, então, a gente está nessa transição, que eu saí do Japão, atingi lá o meu sucesso como prestador de serviços de massagem, era autônomo, eu ganhava por produção, eu já vivia lá de massoterapeuta. Já na primeira fase, na fase iniciante, eu já conseguia ter, né, uma renda que conseguia me sustentar, conseguir pagar todas as minhas dívidas no Brasil, e agora eu estou retornando ao Brasil, por isso que a gente dá uma regredida na nossa fase, apesar de oficialmente, na linha do tempo, eu já estar bem mais experiente, certo? Porque a gente já está lá, ó, na nossa fase sênior, na nossa fase avançada, a gente já está lá no 4º marco. Porque isso também representa ou confere na linha do tempo aqui no Brasil? Porque foi nessa época que, devido à minha experiência, eu já abri a minha empresa. Então, abrir a empresa, né, de massagem, o Spa Urbano, que é a Shizen Day Spa, também representou um marco de sucesso. Consegui colocar em prática todo aquele conhecimento que eu tive, aquela experiência que eu tive no Japão, aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Londrina, isso já em 2004, né? Você viu que foi um tempo, por isso que lá no final, na fase júnior, teve que ter bastante paciência, bastante disciplina, porque foi todo o processo de formação da faculdade, trabalho e tudo mais, que tornou possível abrir a minha empresa logo depois que eu formei, né, em 2004, 2005, né, final de 2004, 2005, que a gente abriu a Shizen Day Spa. E nessa época também representou um sucesso muito significativo para mim, a minha formação em fisioterapia. Foi importante? Lógico que foi. Me deu uma base de conhecimento muito grande, tá? Então isso também representou um sucesso para mim. E muita gente que eu sei na massoterapia começa atendendo com aqueles cursinhos de final de semana, curso livre, né, para começar, e depois vai fazer um curso técnico, depois vai fazer uma faculdade de estética ou vai fazer uma faculdade de fisioterapia, como eu já vi isso também, né? E ao longo da minha carreira acadêmica, como professor, eu observei isso. E isso é muito legal, significa que você não se acomodou. E isso vai realmente sendo considerado ali pontos de sucesso para você. E aí eu voltei a considerar um sucesso o quê? Ter clientes fixos, né? Um asterisco aqui, porque, né, ter clientes fixos aqui no Brasil também representou ali um momento de sucesso, mesmo estando numa fase mais avançada. Tá? Por isso que tem um asterisco. Porque eu tinha perdido todos aqueles clientes fixos que ficaram lá no Japão. E lá ter cliente fixo, preferência, era mais fácil. Aqui, eu tive que começar do zero. E ele chegou no momento posterior, mas ele também representou isso para mim naquela época. Tá? Começar o quê? A encher a agenda. Foi de uma hora para outra? Lógico que não. Mas ao longo dessa fase avançada também. Cada fase tem a sua respectiva duração. E tudo depende, lógico, de você ou do lugar que você está, que nem eu falei para vocês. Lá no Japão, a abundância, a cultura, então todas as fases são abreviadas. Aqui no Brasil, isso não é algo tão comum e tão fácil. E a gente fala, é simples trabalhar com massagem? Lógico que é simples.
É difícil? É difícil também, né? Simples não quer dizer que é fácil, tá? Não quer dizer que é impossível, mas também tem que ter todo esse tempo de maturação, de amadurecimento, de busca de conhecimento, de persistência, de disciplina, que é básico em qualquer profissão. Mas na área da massagem aqui no Brasil, demora um pouco mais por causa da falta de cultura em relação ao Japão, como eu estou explicando para vocês, tá? E aqui, nessa fase sênior, depois que eu comecei a abrir empresa, não foi logo depois que eu abri a minha empresa, mas nessa fase ainda, um outro sucesso foi que depois de 3 anos, eu já estava, né, vivendo novamente de massoterapia. E isso também foi muito importante. E nessa fase, né, depois que eu voltei para o Brasil, eu conversei, lógico, com meu pai. Falei assim, ó, eu não quero voltar para o Brasil e passar dificuldade de novo, né? Então, eu precisava de um apoio. E aí tem que ser conversado. Nesse processo de amadurecimento, né, de desenvolvimento da empresa, eu tive um apoio significativo dos meus pais, que me ajudaram bastante, mas que depois de um tempo, 2, 3 anos, a gente já começou a ter o nosso retorno e aí eu consegui, né, viver por minha conta. Então, nada realmente é tão fácil, simples assim, mas tudo é possível. Lógico que precisa ter um trabalho que você vai desenvolvendo e precisa acreditar, gostar daquilo que você faz para poder superar todos esses obstáculos e atingir todos esses sucessos aí ao longo da nossa carreira. Até chegar na nossa quinta fase, né, no nosso quinto marco, que aí a gente já está naquela fase que eu considero sensei. Aí eu já estava começando a colher frutos, realmente, de todo o meu trabalho. Lógico, eu estou no fim da minha carreira? Lógico que não. Essa fase ela é um pouco maior. Aí começa a vir outros desafios, né? Mas, nesse caso aqui, eu também tive um outro sucesso que marcou muito, que foi a carreira acadêmica. Eu comecei a fazer o mestrado e comecei a dar aula na faculdade. Virei oficialmente professor. Virei aluno e professor de novo. Então, eu comecei a dar aula. Devido a toda a minha experiência, eu estava no mestrado, aí o pessoal perguntou, e isso faz diferença. Quando eu entrei no mestrado, eu voltei ali a andar, participar do ambiente de faculdade. E o pessoal falou, nossa, mas você tem tanta experiência, tanto conhecimento nessa área, por que você não começa a dar aula aqui também na Universidade Norte do Paraná, na Unopar? E aí eu falei, putz, por que não, né? Vamos lá, vamos começar. A gente começa devagar, vai crescendo e foi assim que desenvolveu. E até hoje já fazem aí 8 anos, desde 2012, que eu estou professor na Universidade Norte do Paraná. Agora eu comecei dando aula tanto no ensino à distância, como também no ensino presencial, e hoje a gente continua, né, mais ou menos ali nos dois. Eu tenho mais dedicação no ensino à distância, mas também dou aula em algumas disciplinas ali no presencial, que é na disciplina interativa, que então ela tem uma fase online e uma fase presencial. Tanto para o curso de estética, embelezamento e fisioterapia, tá? Então hoje a gente está atuando nesses 3 cursos, porque são os cursos, as áreas em que eu consigo apresentar o meu conhecimento das terapias orientais, seja de acupuntura, de recursos terapêuticos manuais, de terapia manual em si, né? Então eu consigo agregar algum valor, algum conhecimento para o meu aluno nessa aula. Então, a carreira acadêmica também foi muito importante. Isso me deu muito gás. Eu sempre falo para as pessoas que eu gosto muito de dividir o tempo entre atendimentos, tá, e a carreira acadêmica, porque aí eu consigo me manter atualizado, consigo manter motivado, focado, estudando cada vez mais, e isso fortalece cada vez mais também a minha agenda, os meus clientes, a credibilidade, a confiança que eu conquisto nos meus atendimentos, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que soma muito. Quando você começar a estudar mais, você vai perceber que isso vai fortalecer mais ainda, né, a sua credibilidade, a sua autoridade perante os seus clientes. E com isso veio
referência, né? O fato de você começar a se tornar referência na sua cidade. Isso representa aqui o reconhecimento, né? A gente começa a ganhar reconhecimento, se tornar referência na nossa região, na nossa cidade, em relação ao serviço de massagem. E isso também representa um sucesso muito grande. Você também começa, quando eu comecei a ampliar a minha equipe de trabalho, né? A minha equipe de masso, isso também representou muito. Comecei a ter que treinar mais gente. E isso foi muito legal. Tá? Isso também mostra que você está evoluindo, que você está crescendo, que você está conseguindo, né, desenvolver um bom trabalho. Quando você tem que ampliar a sua equipe, treinar mais pessoas, treinar mais pessoas. E com isso também veio o outro fator, que foi a nossa primeira filial em Maringá. A gente abriu, né, um spa urbano na cidade vizinha aqui de Maringá. E aí, com isso, eu começo a treinar mais gente, eu começo a verificar ou ter essa resposta de que realmente o negócio é viável, que as pessoas precisam, sim, deste espaço, desse ambiente de relaxamento, de bem-estar, que proporciona qualidade de vida. Então, significa que a nossa missão, né, estava correta e a nossa visão estava correta, faz sentido, né? Então, você ganha mais gás, motivação também para continuar nesse trabalho de expansão, né? Com a primeira filial em Maringá. Eu até mostrei para vocês esses dias no Stories lá no Instagram, que eu fui dar um treinamento lá, né, no Carnaval. Né? Aí eu mostrei um pouquinho para vocês da unidade lá, que tem todo o estilo bem coerente e bem alinhado com o que a gente tem aqui na cidade de Londrina, tá? E também representou um sucesso na minha fase agora, continuando a cadeira Carrema, a cadeira acadêmica, a conclusão do doutorado em Ciências da Reabilitação. Você ter o título é muito importante? Lógico que não, tá? Sendo bem claro, né? Antigamente eu achava que seria mais importante, mas o doutorado em si, ele representa algo muito além de ter o título. Ele representa algo que você não estacionou na produção de conhecimento. E essa até é uma outra dica que eu quero dar para vocês. Qual que é a diferença de pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu? Lato sensu são as especializações que a gente tem pós-faculdade, né, a formação do curso de graduação. Aí tem especialista em acupuntura, especialista em massoterapia, especialista em estética e cosmética, especialista em terapia manual e etc, etc. E nas áreas da fisioterapia também. Mas tem o stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. E qual que é a diferença entre elas básica, mais significativa? Na lato sensu, você adquire conhecimento. E na stricto sensu, você produz conhecimento. Então essa é a diferença primordial. E a minha meta, o meu objetivo agora é justamente produzir conhecimento e fortalecer cada vez mais as evidências científicas em torno das terapias orientais. Tá? Esse é o meu objetivo, fazer com que vocês tenham sucesso e que consigam ter sucesso com ciências, com propriedade científica dessas técnicas. Então, eu vou tentar cada vez mais produzir artigos científicos, produzir pesquisas, para que vocês tenham mais ferramentas, subsídios para dizer, ó, o shiatsu realmente é bom para isso, aquilo, isso. Ou a acupuntura funciona nisso, naquilo, na hernia de disco, na fibromialgia e assim por diante, tá? Então, isso é muito legal de você estar nessa carreira acadêmica, de você estar evoluindo, de você completar o doutorado, aí depois agora os próximos passos, o pós-doutorado e continuando a produção de artigos científicos. E até nessa semana, né, que eu tive a resposta muito legal de ter um artigo aceito na revista, né, da Archives de Otorrino aqui do Brasil, que é uma revista muito bem conceituada, de um questionário que a gente validou de TFI, que é o Tinnitus Function Index. Então, é um questionário para mensurar a qualidade de vida e funcionalidades da vida, das atividades de vida diária de um paciente com sintoma do zumbido, aquele barulho no ouvido que incomoda bastante as pessoas, principalmente
os idosos, né, que atrapalha a gente para dormir, né, e isso acaba tendo uma repercussão na nossa qualidade de vida de maneira bem significativa. Quando a gente não dorme, a gente acaba se irritando, perdendo a paciência, né, não escuta as pessoas, então tudo isso acaba atrapalhando a nossa qualidade de vida, tá? E aí a gente conseguiu, né, publicar esse artigo, que vai ajudar muitas pessoas agora a estarem avaliando de uma melhor maneira a queixa do seu paciente com zumbido, que eles vão conseguir encontrar melhor as funcionalidades e verificar se a terapia que eles estão aplicando melhora mesmo antes e depois dessas práticas, dessas terapias, desses tratamentos, tá? Então isso é só um exemplo que eu tenho para vocês de mostrar como que essa produção de conhecimento é tão importante. E esse trabalho foi bem legal porque não foi um trabalho só aqui da minha equipe aqui de Londrina, a gente reuniu a equipe do Brasil inteiro. Teve a professora Marine lá na Universidade Federal da Paraíba, a fonoaudióloga, né, que é professora lá da universidade. Teve o pessoal de São Paulo, da Universidade de São Paulo, a Fátima, a doutora Jeane Oiticica, teve a fonoaudióloga Patrícia Simonetti, a minha orientadora Luciana Marchiori, que agora está lá em Maringá, na Universidade da Sesumar. Né? Então tem todo esse processo que fortalece e que mostra como é legal produzir conhecimento científico e como é importante também essa produção de conhecimento científico, tá? Então, lógico que isso é com o tempo. Eu já estou aqui, ó, na fase sensei. Então, esse é o meu pensamento no momento e que eu quero conseguir produzir cada vez mais esse conhecimento de base para que todos vocês que estão em outras fases consigam ter sucesso e justificar a sua prática na massoterapia. E para terminar aqui esse nosso vídeo, eu coloquei aqui para vocês, eu coloco aqui, ó, e o meu canal do YouTube. E eu coloco aqui ponto de interrogação, os cursos online. O que vocês acham? Será que já é um marco de sucesso na minha carreira? Eu, sinceramente, acredito que ele está em processo de. Ainda não considero sucesso, por isso que ele ainda está com uma interrogação, mas que com o apoio de vocês, vocês assistindo, vocês se inscrevendo, vocês curtindo, compartilhando com os amigos, em breve, a gente também vai poder considerar esse nosso canal do YouTube, esses nossos cursos online, um sucesso na minha carreira. Tanto, né, na parte acadêmica, como também na parte profissional da massoterapia. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com alguma fase, tá? Se você gostaria de apresentar para mim os seus marcos de sucesso, é só escrever lá nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo e vou estar respondendo o mais rápido possível para vocês, para a gente ter essa troca, para eu entender melhor, né, o que vocês precisam de conteúdo para conseguir atingir esse sucesso, igual eu consegui, que não é fácil, mas é possível. Vocês viram que é tudo possível. Se inscreva no canal, dá um curtir, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Bons estudos, boa prática. Até mais.